Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência nesta manhã. Agradecer a você que está nos assistindo aí através do canal 24.2 pela operadora ATVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho aí através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição. É de forma rápida, gratuita e segura. Clica lá no inscrever-se, faz a sua inscrição e vem fazer parte desta grande família que é a TV e essa grande família que está completando agora 20 aninhos. A gente vai ter um ano de comemorações aí sendo preparadas para você. E claro, não esquece também de ativar as notificações, porque todos os dias a gente entra aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, te deixando informado. Além de tudo, temos quadros diários. A gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. A gente fala sobre direito, trazemos temas importantíssimos e relevantes para você. E claro, tudo isso você encontra por aqui. A gente fala também aí sobre arte, cinema, cultura, política, tem poesia, tem gente vitoriosa aqui também. E claro, a gente traz muitas curiosidades, entretenimento, tudo isso para você de uma forma bem carinhosa todos os dias a partir das 10 horas, então a gente tem esse encontro marcado. Não esquece de seguir a gente também através do nosso Instagram. Entra lá, segue a gente, acompanha um pouco aqui do que acontece nos nossos bastidores, acompanha ali os nossos trechos de entrevista, acompanha também por lá as nossas notícias diárias. Entra lá, segue a gente, TV Play Oficial. Se tiver alguma sugestão, personalidade de Itabuna ou região que você quer que a gente traga, manda para cá também, a gente recebe com muito carinho. Existe um tema específico, existe um profissional específico que você quer que a gente traga, manda também para a gente. Não esquece que durante o nosso programa, o nosso chat aqui do YouTube fica aberto. Tiver alguma sugestão, feedback, pode deixar que a gente recebe com muito carinho. Olha, e hoje é dia então do quadro Bem Viver com Priscila Cel. Ela que traz aqui os assuntos mais pertinentes sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então hoje é dia de Bem Viver com Priscila Cel. Vai ser 10h30, Silas? Para mim era às 10, mas a gente vai ficar com Priscila Cel então às 10h30. Então vamos para o giro policial? Vamos começar o dia então com o giro policial. Vixe, Maria, pegou aqui minha mão. Olha, deixa eu falar com vocês. A gente agora tem um quadro aqui especial que fala aí sobre polícia. A gente vai falar sobre segurança pública, a gente vai trazer aqui as notícias do nosso estado. Olha, então, Itabuna e região segue aí com ocorrências liberadas e, claro, a nossa região está agora calma. Teve uma ocorrência, então, na noite do dia 20 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, então, para verificar a denúncia de perturbação de sossego, que é uma denúncia, então, ali contra o som automotivo. Segundo ali a denúncia, esse som automotivo estava com volume muito alto, um volume excessivo, no bairro Ruinha, que fica localizado, então, em Ibicaraí, aqui na Bahia. Ao chegar ao local, os policiais então solicitaram à proprietária do veículo, um CrossFox amarelo, que desligasse então o som, sendo atendidos ali de imediato. Pouco tempo depois, ao retornar, os agentes então relatam que, durante esse momento, eles foram alvo então de ofensas e desacato por parte de duas mulheres, sendo elas mãe e filha. Diante então da situação, a Polícia Civil requisitou o apoio de outras duas guarnições para conter os ânimos e também conduzir as envolvidas ao plantão.
Elas vieram então aqui ao plantão policial aqui em nossa cidade, Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou um termo circunstanciado por desacato. O veículo foi removido então ao pátio por questões administrativas. Ou seja, esse fato aconteceu então na noite de ontem, em Ibicaraí. Duas mulheres estavam com um barulho excessivo, com música muito alta, o som automotivo. E durante esse momento foi chegado ali a guarnição policial e eles foram alvo, então, de desacato. Elas duas foram tragas aqui para Itabuna, trouxeram para Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou ali o termo de desacato e o carro, então, foi levado ao pátio. O carro está no pátio e a gente fica no aguardo. Até o momento, o carro segue por lá, elas não estão presas e elas seguem ali sob o comando da justiça. Precisarem, então, elas retornam à delegacia. Até então, aqui em nossa cidade, a segurança continua aí com um momento calmo, né? Nesse primeiro mês do ano, a gente segue trazendo aqui as notícias para vocês. Itabuna não registrou até o momento nenhum número alto em mortes, assalto ou nada do tipo. Entretanto, a nossa Bahia segue sim com violência iminente. Tivemos um caso muito grave da cidade de Ilhéus. Um caso onde uma moça, ela estava ali, uma moradora de Ilhéus, estava fazendo uma caminhada pela manhã, quando de repente ela é abordada por dois indivíduos em uma moto. Eles então chegam ali próximo à moto da moça e nesse processo ela vira para entender o que estava acontecendo. Eles então dão a voz ali de assalto, falam, né, sobre a situação, que querem celular, querem dinheiro, e ela então estava sem nada, estava fazendo apenas uma caminhada com um amigo. Quando então eles pegam ali a faca e faz golpes, dispara golpes de faca contra a vítima. E o que acontece é o seguinte: essa vítima, ela veio a óbito, infelizmente, no local mesmo, ali naquela avenidazinha que a gente vai para a praia, que a gente tem acesso às praias do sul, ou seja, o corpo ficou lá por algumas horas, isso foi cerca de 7 horas da manhã, que ela estava indo fazer a caminhada, o corpo ficou ali até mais ou menos 9 horas, a polícia estava fazendo então as investigações, o local sendo preservado, porém o corpo continuou por lá. O segundo indivíduo que estava com ela, que era um amigo então, que eles estavam fazendo essa caminhada, assim que um dos bandidos começa a disparar ali os golpes de faca, ele então tenta afastar, apaziguar a situação com o guarda-chuva que ele estava na mão. Nesta semana, no caso a semana passada, que foi quando aconteceu isso, ela estava durante toda a semana muita chuva, então eles estavam caminhando e utilizando o guarda-chuva para se prevenir caso viesse a chover. Então ele tenta ali apaziguar a situação, diminuir a situação com o guarda-chuva, e nesse momento então que ele tenta bater no indivíduo com o guarda-chuva, ele também recebe um golpe de faca. Ele segue se recuperando então no Hospital Costa do Cacau, que é um hospital regional, atende aqui a toda a nossa região, Itabuna, Ilhéus e Ibicaraí, atende também Itajuí, Piruçuca e diversos outros locais aqui que fazem parte então do nosso recôncavo. A gente sabe a importância agora, né, de falarmos sobre o caso para que a justiça seja feita, né? Um caso muito triste, um caso que dói. A gente vê as imagens ali, um local de praia, e nesse momento, então, começo de ano, muitas pessoas de férias, muitos turistas, a gente sabe que o policiamento precisa ser redobrado, a gente precisa ter segurança, a gente precisa cobrar segurança, a gente precisa dos nossos policiais trabalhando para que coisas como essas não aconteçam. Ali em plena luz do dia, existiam muitas pessoas caminhando naquele local, há um acesso também muito fácil ali, ou seja, você vai para as praias, você do outro lado da pista tem acesso a uma área residencial, há uma área também que tem academia, ou seja, um fluxo intenso de pessoas por ali e que eles não mantiveram então ali a segurança e que infelizmente aconteceu esta situação. A gente sabe também sobre Jequié. Jequié registrou então ali nas primeiras 24 horas muitas mortes violentas. O estado da Bahia então se encontra agora em uma situação que precisa mais de atenção.
Jequié, então, registra essas mortes ali nos primeiros dias do ano, nos primeiros dias de janeiro. A gente sabe que Jequié precisa agora tratar sobre segurança pública, tratar também ali das vias que os moradores falam muito que não são iluminados, que a claridade também precisava existir para que pudesse andar ali, caminhar pela cidade com mais segurança, né? O que dificulta tudo isso são séries de fatores que prejudicam então a segurança ali do cidadão. Olha, então, Jequié, a prefeitura de Jequié, então, está com manutenção, segue em manutenção e ampliação também dos serviços de iluminação pública. Eles colocaram uma nota ali através do Instagram da cidade, nas redes sociais, falando que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue promovendo ações de manutenção e serviços de ampliação da iluminação pública, garantindo mais segurança à população. Então, segunda-feira ontem, 20 de janeiro, eles começaram ali trocar as luzes, fazer a substituição das luzes normais pela LED. E eles estão também colocando ali mais modernidade para esse local, trazendo então ali novos serviços e, além de tudo, ampliando o serviço público, o serviço de segurança pública, trazendo novas guarnições para a cidade. Então, eles deixaram claro ali através das redes sociais que novas lâmpadas LEDs foram instaladas, que durante toda a cidade eles estão fazendo essas trocas e que também vai ter policiamento maior e mais eficaz na cidade de Jequié. O intuito, então, é garantir que os serviços eles sejam mantidos durante todo o ano e que também a segurança pública ela passe a existir de uma forma melhor em Jequié. A gente vê que esses casos que a gente traz aqui, quando a gente fala sobre a nossa Bahia, dá uma tristeza, né? A gente sente muito, porque são muitos jovens sendo mortos. A criminalidade, ela tem aumentado muito aqui na Bahia, tá? A criminalidade, a violência, as mortes com violência, é algo que impressiona. Os números estão aí, os números existem, os números falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão. A gente percebe que quando a gente não tem uma segurança, quando a gente vê que o cidadão de bem, ele tem medo de andar na rua, quando a gente vê, então, que o cidadão de bem, ele tem que agora, não pode andar na rua com celular, você desce do carro, você fica com medo. Você desce do carro, tem que guardar a bolsa, tem que fazer diversas coisas. Não pode deixar nada aparente ali nos bancos, porque senão é capaz de você chegar à sua janela, o vidro está quebrado, tentaram invadir seu carro. A Bahia até o ano passado, até ali mais ou menos o mês de junho, o primeiro semestre então de 2024, foram 2.803 mortes violentas aqui no estado da Bahia. O primeiro semestre, então, do ano de 2024. No segundo semestre, então, de 2024, foram 2.915. O número, então, aumentou ali e a gente percebe que é uma quantidade muito grande. São muitas vidas sendo ceifadas, muitas vidas que deixam de existir ali devido à criminalidade, devido a essa taxa que, infelizmente, se a gente não mudar, se formas não forem implementadas, né? Porque o jovem entra no mundo do tráfico. A gente precisa trabalhar em cima disso para que a gente consiga baixar esse número, para que a violência diminua. Precisa ser feito medidas que tragam lazer, que ofereçam qualidade de vida ao jovem. O jovem precisa de atrações. Quais seriam essas atrações? A gente anda aqui pela Bahia, no interior pelo menos, a gente não encontra praças com uma estrutura bacana para o jovem. Se hoje o jovem não consegue mais brincar, porque até bastante tempo, acho que uns 10 a 15 anos atrás, a gente conseguia ali observar que dava para você brincar na rua, né? A criança era criada ali brincando na rua, próximo à sua casa, brincava com os colegas de rua, do bairro, os vizinhos, os familiares. Hoje não. E ficava até tarde, hein? Ficava até 10, 11, meia-noite, criança brincando na rua sem perigo nenhum. Hoje em dia, dá 10 horas da noite, a gente já fica com medo de andar na rua. Quem dirá se deixar uma criança brincar? Então, a criança ela é criada dentro de casa, presa, sem atrativo.
E aí o que o mundo do crime oferece é o dinheiro fácil, é essa liberdade, o acesso à rua, você anda sem medo. E claro, para essa realidade de periferia, de desigualdade social que nunca é mudada aqui no Brasil e que só vai haver mudanças se investir em educação de qualidade, se investir também em áreas de lazer para as crianças, que claro, essas precisam ser as propostas de governo. A gente, quanto população, precisa observar quais são as propostas. Em primeiro lugar, segurança pública. Segundo, educação. A gente precisa buscar agora por educação. Os nossos jovens estão aí fora da sala de aula. A gente vê a quantidade de menino envolvido com o tráfico de drogas. A Bahia, ela registra morte por horas, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jovens. E são jovens aí com idade de 14, 13, 19 anos, com a vida inteira pela frente. E não sabe nem o que está fazendo aí nesse mundo, mas que optou pela escolha errada. Infelizmente, são situações que vão se perpetuando e a cada vez mais a gente vê os assaltos, é menino de 15 anos, 16 anos roubando. Então, assim, para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga ter uma diminuição, então, nas nossas taxas de mortalidade, nas nossas taxas, então, de criminalidade, essas mortes violentas, essa hostilização também que por partes, quando a gente fala aí sobre a criminalidade, sobre essas mortes, para que ela pare de acontecer, para que ao menos diminua, é investir em segurança pública nas cidades, é investir em educação. Só a educação consegue transformar isso, gente. Só a educação. Então, a gente precisa agora que os nossos governantes, né, eles trabalhem em cima disso, de segurança pública, que tragam atrativos aos nossos jovens. Quando a gente anda aqui, como eu estava falando com vocês, aqui no interior mesmo, pelas praças, quando a gente caminha por aí, infelizmente a gente percebe que a criminalidade tomou conta, né? Infelizmente, as nossas crianças estão aí, vão para um campo de futebol, tem 30 bandidos ao lado, 30 traficantes vendendo droga perto da criança. A criança cresce vendo isso e perpetua a ação, acha normal, acha bonito, acha que a polícia que se torna errada. Vê ali as ações no bairro dela, acha que aquilo ali, o errado não é o bem, o errado é quem está fazendo ali o mal. Porque para ele é algo natural, é algo normal do dia a dia. Porque, infelizmente, a nossa segurança pública, ela está a desejar. E a gente precisa cobrar, então, das nossas autoridades. Somos nós quem colocamos no poder e o poder está em nossas mãos para tirar. A gente consegue. Agora a gente tem que observar em quem a gente vota, o que a gente escolhe. Se não, infelizmente, não tem como a gente reclamar, né? Impossível a gente reclamar ali da situação que está hoje se a gente volta a votar em quem não nos dá retorno, se a gente deixa o nosso país, se a gente deixa a nossa cidade, o nosso estado nas mãos de qualquer um, infelizmente vai ficar de qualquer jeito. Então cabe a nós essa decisão. Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala então aí de segurança pública, a gente fala de educação, que os nossos jovens são o futuro do amanhã. Imagine o que vai ser esse futuro, né? Se a gente deixar desse jeito. Quantas mães sofrendo, chorando aí por mortes. Enfim, então por hoje foi apenas isso o nosso giro policial e amanhã a gente volta com mais informações aqui de segurança pública em nossa Bahia. Olha, ontem também foi dia de cerimônia de posse do presidente Donald Trump. Ele assumiu então aí a presidência dos Estados Unidos e ontem aconteceu então uma reviravolta em todo o mundo. Ontem também estava acontecendo um fórum econômico. Esse fórum econômico, ele trata ali, ele traz mais de 350 líderes mundiais, ou seja, a potência do mundo se reúne então nesse evento para tratar ali sobre economia,
tratar sobre assuntos de importação e exportação. Quando a gente fala em assunto de exportação e importação, o valor do dólar, a cotação, então ela entra aí, e foi um momento muito esperado ali, então, para que o ano de 2025 comece a ser planejado economicamente. Os blocos, então, econômicos maiores aí, China, a gente tem o Japão, Estados Unidos também, que está liderando aí, que está entre o ranking dos maiores. Então, a gente sabe que a importância desse fórum econômico, ele se estabelece em todo o começo do ano, onde começam a organizar o que vai acontecer. E coincidiu ali então de acontecer no dia da cerimônia de posse de Donald Trump. O Trump, ele fez ontem um discurso ali bem pertinente, ele falava sobre os seus princípios, o que ele queria, o que a gente pode esperar então para o mandato dele. Ele também declarou que, durante o seu discurso, que sobre o Brasil, que o Brasil depende dele mais do que ele do Brasil. Então já ficou aí um assunto no ar pairando, né, quanto ao governo. O governo também até o momento não se manifestou, claro, sobre isso. E além de tudo, Trump também assumiu e aceitou o perdão, então, ali por um dos acusados de ser um dos organizadores ao ataque de Capitólio. Esse fato teve, então, ali sido o perdão de Trump, ele concedeu, e esse rapaz, então, esse elemento, ele saiu ali da prisão, ele foi liberado. E ele foi, então, condenado, ele havia sido condenado, então, por invasão ao Congresso dos Estados Unidos. Então, ele deixou ali a prisão, foi concedido esse perdão. Além de tudo, o Trump também declarou ali em seu discurso que agora no país só haveriam 2 gêneros, só consideraria 2 gêneros, masculino e feminino. O que tem repercutido bastante nas redes sociais, tá? As redes sociais estão aí sendo bombardeadas a todo momento com as informações dessa cerimônia de posse, que foi muito esperada por alguns. A cerimônia também foi transmitida ali pela New York Times, e eles conseguiram então mostrar ali durante toda a cerimônia, ao vivo. E aos que simpatizam, aos que votaram em Trump também, estavam a todo momento ligados. Então, as redes sociais foi tomada ali no dia de ontem, durante todo o dia. A cerimônia começou, então, ao meio-dia, a ser transmitida meio-dia, e passou ali durante todo o dia. À noite também foi uma cerimônia bem bonita, já no finalzinho do dia. E Trump disse sobre isso, e a gente sabe que o Bolsonaro também, ele foi um dos nomes ali muito falado, muito buscado entre as autoridades dos países que estavam por ali. Foi falado também sobre o Brasil, inclusive durante ali algum momento de conversa entre o filho do Bolsonaro com o presidente da Argentina, ele fala ali sobre o Bolsonaro, fala sobre o Brasil, e disse também que o Brasil tem se tornado então uma ditadura, né, uma espécie de ditadura, por não permitir então a entrada e saída de um cidadão. Então, desde que o Trump foi eleito pela primeira vez lá em 2016, agora ele retorna no ano de 2025 pela segunda vez à Casa Branca. O que acontece aqui? Essa cerimônia, ela aconteceu ontem, não tem nenhum convite, válido ressaltar também que não existe um convite feito, não existe um convite formal aos presidentes, aos representantes. O que acontece é que chega ali, né, as autoridades que vai acontecer a cerimônia de posse. Então, normalmente alguns deles vão, se fazem presente por lá, alguns outros não vão, como foi o caso do presidente Lula, né? Porém, ganhou essa repercussão muito grande, uma repercussão a nível nacional também, em relação ao Alexandre de Moraes ter então cassado o passaporte de Bolsonaro. E na quinta-feira, 16 de janeiro, ele então havia negado ali o pedido dos advogados do Jair Bolsonaro. Ele havia negado então esse pedido ali de devolução, de entrega então deste passaporte. O Bolsonaro também declarou ali através das redes sociais, em uma entrevista também à imprensa, ele falou que estava muito triste, muito abalado, mas que já era de se esperar que fosse negado o pedido, mas que agora a gente poderia aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente espera
que tudo isso se resolva, né? Porque quem fica com a imagem ruim é o Brasil, somos nós, né? A gente passa a sofrer com essas decisões que são feitas ali. Infelizmente, tem repercutido muito lá fora, né? Que forma o Brasil agora está sendo visto aí por esses outros líderes mundiais. Olha, um outro fator também ali que está causando polêmica nas redes sociais. O bilionário Elon Musk, ele estava presente na cerimônia de posse, ele tem uma afinidade com o Donald Trump, claro que ele estaria por lá. Inclusive, em algum outro momento, o Trump também chama ele ali bem próximo a ele, fica juntinho, faz ali um discurso de apoio, declara ali essa amizade, né, essa afinidade entre eles dois. Porém, o que ganhou notoriedade nas redes sociais foi uma polêmica aí gerada pelo símbolo que o Elon Musk faz. Durante ali essa cerimônia, então, durante o momento de discurso do Trump, com o Elon Musk ao lado, ele faz um símbolo nazista, né, o que é considerado ali um gesto, um movimento, uma saudação nazista, o que traz ali todo um contexto histórico, então, que ganhou muita repercussão ali nas redes sociais e que alguns entenderam, preferiram interpretar como uma saudação nazista. Ele reagiu, então, nesta terça-feira com o gesto novamente, ele fez ali, então, agora já foi liberado o vídeo. E a gente vê ali no momento da cerimônia que ele volta a fazer, ironizando então essas pessoas. E ele fala então que, olha, eu estou com o vídeo aqui, eu vou tentar mandar para Silas para ver se ele consegue baixar para mostrar a vocês. Esse vídeo tem repercutido nas redes sociais, principalmente agora pela manhã, né? A gente deitou, dormiu, descansou ali durante toda a noite, agora pela manhã volta a trazer esses assuntos à tona. Então esses vídeos eles começaram a repercutir novamente nas redes sociais agora pela manhã. Então foi agora pela manhã liberado esse vídeo, tem mais ou menos uns 20 minutos. E ele faz novamente a saudação ali em Washington durante essa cerimônia de posse. Ele faz como uma forma ali de deboche, de ironizar a situação com um símbolo nazista, né? Então as pessoas nas redes sociais estão falando ali. E durante esse comício, que foi a primeira vez, a primeira aparição ali deles dois juntos, de uma forma mais próxima, trazendo essa afinidade à tona, então. E ele fez novamente, e o que as pessoas têm muito comentado ali nas redes sociais é sobre isso. A gente sabe que ele falou ali em suas redes sociais, ele deixou bem claro o seu apoio à extrema-direita, e ele disse também que ele é anti a imigração. Então, ele faz parte ali da extrema-direita, ele é contra a imigração, ele está aí a favor dessa deportação em massa que já está acontecendo, né? E segue, agora Trump só tem aí a aumentar essa tendência, né? E um outro assunto também repercutindo muito no Brasil e no mundo é sobre as redes sociais, é sobre o TikTok. O TikTok será banido aqui também no Brasil. Está sendo especulado. As pessoas comentam muito nas redes sociais ali, os fãs, os que têm essa intimidade, né, de conversarem ali com as suas comunidades, ou seja, os artistas dessa rede social que moram agora no exterior, que são brasileiros, estão no exterior, ou os que residem ali no país e que são realmente americanos, estadunidenses no caso, eles estão falando já que as redes sociais saíram ali do ar. Então, que eles já estavam tendo dificuldade no acesso desde a semana passada e que agora, então, eles passaram a não ter esse acesso. O presidente Trump, ele fez uma declaração de que faria um acordo ali para a rede social ela ficar 50% com os acionistas e os outros 50%, então, o governo ter ali também. Então, essa ação, esse acordo, ele vai adiar essa proibição total, ou seja, ainda não é proibido a utilização, ainda não é proibido o acesso à rede social, porém, a rede social já está fora do ar, algumas pessoas já não conseguem mais ter o acesso apenas ali aos seus próprios vídeos, mas não veem mais os vídeos de ninguém. E é uma rede social que tem uma comunidade muito grande, muito extensa. A gente sabe hoje a potência, né, que as redes sociais elas significam para o mundo inteiro, né? As redes sociais elas são uma ferramenta às vezes de trabalho,
É uma ferramenta também ali de network, onde você expõe o seu trabalho, onde você expõe ali o que você faz, quem você é, você conhece empresas, pessoas, você consegue fazer ali um network bacana. E além de tudo, as redes sociais têm um papel, então, de entretenimento também, o que causa um certo vício e que quando se fala em proibir as redes sociais, a gente sabe que gera já um burburinho muito grande. Então esse burburinho ele tem repercutido muito nas redes sociais e o presidente, o Donald Trump, então ele fez essa declaração falando que entrará em um acordo e que será adiado essa proibição, a fim de que seja acertado e que seja liberado então essas redes sociais, tá? Então, a qualquer atualização aí sobre o Brasil e mundo, a gente traz aqui em primeira mão esses assuntos que são virais, que estão viralizando aí nas redes sociais. Olha, e agora a gente vai ficar com Priscila Cel, ela que fala aí sobre saúde, qualidade de vida. Então, agora ficamos com o quadro Bem Viver, Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre a falta de libido ou a diminuição do desejo sexual na mulher. Essa situação ela pode ser provocada por vários fatores fisiológicos como alterações hormonais, uso de medicamentos e também fatores psicológicos como traumas emocionais e estresse. Esse é um problema que tem afetado muito a qualidade de vida dos relacionamentos afetivos. Então, se você se identifica ou vai se identificar, né, no decorrer dessa entrevista, com os sintomas da baixa libido, a falta de libido, é interessante que você busque ajuda de um especialista. E aqui no estúdio nós temos uma ginecologista que vai falar todos os detalhes, falar o que é, quais são os fatores que vão ocasionar e tratamento da falta de libido, que é a doutora Priscila Del Rey. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? É um prazer participar do programa e poder estar esclarecendo um assunto assim tão importante e comum no consultório médico. Você já chegou relatando, né, doutora, que ela é ginecologista, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Fala a sua formação, sua área de atuação, para os telespectadores te conhecerem um pouco mais. Eu sou médica ginecologista obstetra de formação, mas não atuo mais na obstetrícia. E tenho pós-graduação em sexologia. Então, a doutora aqui ela vai tirar todas as dúvidas. Para quem nem tem noção do que é libido, vai entender tudo do que é a falta de libido. E a primeira coisa, então, doutora, que eu queria perguntar, porque assim, é um assunto um tanto íntimo, né? Então, assim, algumas mulheres, elas até sofrem do problema, mas elas não compartilham, têm vergonha de falar com amigas, com parentes, e ficam muito para elas, sofrem, né, bastante com isso. Então, define melhor o que é a libido, para as pessoas entenderem, e o que é a falta dessa libido. A libido é o desejo sexual, é a vontade de ter atividade sexual. É comum a gente receber no consultório essas pacientes. Priscila, você comentou assim, que elas estão até se manifestando mais assim, não é? Porque antigamente não se falava tanto, mas agora elas têm procurado ajuda. Até por influência do próprio parceiro. O marido chega e vai resolver com o seu ginecologista. Isso aí deve ser problema hormonal. Sim. Então, assim, eu acho que a gente, como ginecologista, tem esse dever de estar esclarecendo e perguntando sobre as queixas sexuais da paciente para poder melhorar a qualidade sexual dela. É porque conversar entre amigas é diferente, mas ainda bem que temos profissionais com especializações, né, capacitados para essa área da sexualidade, porque entende mesmo do assunto. Essa é a proposta aqui do Bem Viver, né, é divulgar profissionais, áreas, experiências, né, afins, porque você pode buscar diretamente aonde quem tem o conhecimento, né? Sim. Então, a doutora Priscila, ela tem essa experiência, mas conversa entre amigos, eu acho que as pessoas ficam assim, eu tenho vergonha de dizer. Né? Para médico, eu acho que não. A médica, a pessoa acaba que está ali, o momento é esse. Privado, buscar ajuda mesmo. Ela quer ficar livre daquele problema, ela quer estar bem no seu relacionamento e sabe que isso está afetando. Mas acho que a conversa entre amigas ali, eu não sei se quem tem problema tem coragem de dizer, né? Então, mas em relação ao consultório, sim, com certeza. A intenção é que a gente motive essas mulheres a buscarem realmente a ajuda.
E, ô, doutora, fala um pouco mais quais são as causas dessa falta de libido. Então, a libido é multifatorial. Desde as alterações hormonais, estresse, fadiga, o cansaço, problemas no relacionamento, histórico de abuso sexual. São as queixas que mais chegam assim no consultório. O estresse, nós sabemos que ele afeta negativamente a saúde do nosso corpo, né? De uma forma geral. E tem aumentado muito essa queixa da mulher em relação à vida estressante com a baixa da Demais, libido? porque o estresse, ele vai liberar o cortisol. O cortisol vai atuar na redução da testosterona e do estrogênio, que são hormônios responsáveis pelo desejo sexual. E a mulher tem uma rotina assim, rotina trabalho fora, trabalho em casa, é bem pesada, né? Então, esse cortisol sempre o vilão, né? Sempre vem, sempre comentado, apontado como causa, né, de problemas de saúde. Então, é dosado, então, esses hormônios nessa paciente para entender. Faz a rotina ginecológica, a gente pede, avalia a parte hormonal, a parte das vitaminas, para depois poder suplementar e ajudar de alguma forma a essa paciente. E as alterações hormonais, elas podem afetar também a libido. Isso. Mulheres jovens podem ter alteração ou somente mulheres na menopausa? Exato, porque existe aquela coisa, só tem diminuição da libido a mulher na menopausa. E não é verdade. Não é verdade. É cada dia mais pacientes novas, jovens, procuram porque não tem essa vontade. Pacientes de 20 e poucos anos. Porque aí que entra a questão do relacionamento. Como é o relacionamento com essa parceria? É legal? Porque quando a gente começa a conversar, a perguntar, a gente vai tentando descobrir o motivo da onde... A motivação dessa pessoa com esse relacionamento de querer estar tendo um ato sexual. O momento dela estar ali junto, mas ela tem um casamento que não está legal. Não está legal. Então isso reflete no... Até a forma de tratar a parceira. Porque isso é bastante complicado. Eu sempre falo com as minhas pacientes, um bom dia mal dado... À noite você não vai querer namorar com seu parceiro. A mulher fica ali corroendo aquilo ali. Então, assim, isso vai influenciar sim. Mas entra a questão das medicações. A gente tem que avaliar as medicações que essas pacientes utilizam. Entra a questão do contraceptivo, que de alguma maneira acaba atrapalhando algumas pacientes. Não são todas, mas acaba afetando, porque o contraceptivo, além de bloquear o óvulo, ele diminui a testosterona. Então, tem pacientes que acabam sendo afetadas, mas não de uma forma geral. Então, qual seria o papel da testosterona na libido feminina? A testosterona aumenta o desejo sexual e também a excitação da mulher. Agora, sim, infelizmente, é um hormônio produzido em pequena quantidade pela mulher, pelos ovários e pelas suprarrenais. Então, nesse caso, a mulher que tem uma baixa de testosterona, ela faz uma reposição, tenta nivelar os níveis, no caso, os aceitáveis, o valor de referência, podemos dizer. Então, ela faz essa reposição e observa se houve a melhora. Teve resultado. A gente faz essa terapia hormonal para devolver essa qualidade de vida à paciente. Então, falando de hormônios, testosterona e cortisol seriam os responsáveis por essa baixa da libido. Não, a testosterona aumenta, o cortisol interfere, diminuindo a testo e... Não, eu digo de uma forma geral, sim. O que vai influenciar, ou para mais ou para menos. Então, o cortisol e testosterona. Exatamente. E aí, falando da menopausa, então falamos assim, que mulheres jovens, elas podem ter, porque também tem vários fatores, como já falamos, né? Medicamentos, o estresse, né? Então, às vezes o relacionamento não está bom. Mas a menopausa é um pouco mais esperado, essa baixa da libido, por conta das alterações hormonais que já conhecemos. Fala um pouco mais sobre isso, doutora. Então, durante a menopausa, há uma redução de um hormônio chamado estrogênio. O que acontece com essa redução? A mucosa vaginal fica extremamente ressecada, provocando a dor durante o ato sexual e muitas vezes até sangramento. Então, as pacientes relatam, buscam ajuda e tem medicação para melhorar, hidratar essa vagina e a paciente poder ter qualidade de vida nesse período. Não ter medo da menopausa. Então, na verdade, a baixa da libido é relacionada com o ressecamento vaginal e também com
as mudanças que tem hormonais, né? Então ela Isso. tem outro agravante que esse ressecamento. Então que ela acaba ficando com medo e evitando a de ter a relação relação sexual. por conta Com disso. medo de sentir dor. Mas existem já, então, Sim, existem hidratantes vaginais que melhoram. aí você já recomenda essa mulher, ela vai utilizando, Exatamente. fazendo então todo o conjunto de tratamento com os medicamentos, que tá, reposições. Melhora esse Melhora. desconforto. Ai, que bom. E os medicamentos que podem afetar a libido, quais seriam esses medicamentos? Você já falou Vilões. você já falou do anticoncepcional, né? Mas Aí- quais seriam outros? Aí entraria os antidepressivos, porque hoje em dia é muito comum paciente ansiosa. Chega no consultório, é difícil os pacientes hoje não terem, assim, não estarem usando uma medicação para ansiedade, para transtorno do pânico. Então, essas medicações acabam diminuindo a libido, né? O uso de antihistamínico também pode afetar. O uso de antipertensivos também. Pode afetar Aí também? a gente pode. E a gente tem que estudar uma maneira de poder ajudar, mas também não tirando aquela medicação. Que se ela está paciente, precisando, né, Ela usar. precisa usar a medicação. Então a gente tenta ajudar de alguma forma para também não prejudicá-la. E a pressão, a depressão, ela pode afetar a libido, doutora? Então, a depressão diminui o desejo sexual porque há uma perda de motivação da paciente, há uma perda do interesse sexual quando a paciente está com esse quadro depressivo. Sem contar com os medicamentos que já a gente está utilizando, né? Exatamente, Então, além fora da condição dela, depressiva, Exatamente. ainda os medicamentos. Mas existem maneiras de tentar fazer, De melhorar. de melhorar com suplementações. A gente Com os hábitos, né? vamos falar já da Isso. parte de o que mudar nessa rotina para elevar, né, essa libido. Sim, sim. E é importante o casal ele ter uma conversa, né, doutora? Isso é importante que haja um diálogo, a mulher expor, né, o que está acontecendo. Ela falou um ponto muito importante, esse aí, o bom dia mal dado, eu achei mexeu comigo isso aí, porque é importante, né? O amor, o chamego de mais tarde, mas depende do dia como foi. Se essa mulher ela foi maltratada, né, ignorada, então à noite ela vai falar, poxa, por que eu vou, né, só para satisfazê-lo? Então ela perde a motivação. Então, quando a gente tem essa comunicação, olha, não está legal a maneira como você está me tratando, isso vai refletir até para o parceiro também identificar que ele não está sendo... E muitas vezes o homem tem essa dificuldade até de entender isso. Então, você tem que ter essa conversa aberta com o parceiro e realmente expor, ó, não gostei disso. E também, Priscila, entra a questão da parceria em casa. O homem chega em casa, descansa. A mulher vai trabalhar. Isso estressa. Vai para a cozinha, vai cuidar de criança. Então, tudo isso influencia. Então, tem que ter essa parceria do casal. Uma colaboração em alguma atividade para que a mulher descanse ou não se canse tanto. Isso. Porque vemos muito, né? Ouvimos também relatos de que o homem chega, fica em cima do sofá e a mulher está lá, para cima e para baixo, com criança, limpando coisa, fazendo comida, e aí no final ainda tem que estar disposta para o marido. Então, haja energia. Exato. Então, é importante esse diálogo. O diálogo ele é extremamente importante para ambos, né? Então, a felicidade do casal, a satisfação desse casal vai depender também do que vocês vão dialogar e reconhecerem onde podem melhorar, e aí sim começar a perceber ao ser mais carinhoso e essa mulher se sentir mais amada. Então ela tem essa vontade de retribuir esse carinho. Exato. Né? Acho que é todo Eu acho bacana porque muitas vezes essas pacientes, às vezes elas entram com o marido, com a esposa. Ah, é? Aí eu aproveito e oriento ele. Quando foi a última vez que você deu uma flor à sua esposa? Aí ele para assim. Então aí a gente acaba orientando, né? Para melhorar. Porque o que acontece? O marido acaba despejando para a mulher o problema. Se vire, vá tomar hormônio para resolver. E não é dessa forma. Não é tão simples assim. Às vezes todo o contexto dentro da casa, se mudado, ele pode refletir, melhora. Exatamente. Né? Aí não seria nem a questão hormonal dela. Não. É mais o tratamento que ela recebe diariamente. Exato. E o acomodar do homem. O que acontece, né? Casamentos vão passando alguns, não posso também generalizar, de forma alguma. né? De forma alguma. Mas, assim, alguns caem na rotina. Então, a pessoa, ela está acostumada àquele todos os dias, mesma coisa, e vê a mulher como uma opção de satisfação
sexual e pronto. Então a mulher começa a se sentir usada, fala, poxa, Exato. eu não sou valorizada, né? Me ignora o dia todo, mas à noite começa a fazer carinho. Aí a mulher. É Então, dessa assim, eu acho que o forma. diálogo ele é muito importante, porque o relacionamento saudável, ele vai, quando nós vamos ajustando o que tá bom, o que não tá, porque casamos para ser feliz, né? Eu acho que a intenção é essa, é casar para ser feliz, e não E a só um satisfação lado sexual tem que dos ser de dois. ambas. Exatamente, Dos dois. não só do. É um papo bem interessante, viu? Aqui tá vendo que tá esquentando, mas virou também uma consulta psicológica, mas faz parte, né? Por isso que eu falei, os fatores psicológicos, eles influenciam e muito, né, doutora? Muito. E aí, somando o medicamento com o estresse, com tudo, aí fica realmente uma situação complicada para essa mulher sair dessa condição, desse problema da baixa libido, né? E às vezes eu tenho que orientar a paciente, porque assim, quando um paciente procura o médico, a gente está acostumado como médico dar o diagnóstico e o tratamento numa consulta só. Aí quando tem esse problema, ainda mais de causa emocional, eu preciso da ajuda de uma psicóloga. Esse Sim. casal precisa de terapia. Uhum. Então não é uma coisa que vai resolver em uma consulta. Entendeu? É bem mais assim complexo. E esse caso que você contou, que às vezes o parceiro ele entra na consulta. Isso. Já aconteceu alguma situação assim de você pedir para o parceiro se retirar porque começou a virar uma DR e começar a falar porque você não me trata bem, ou ficou alguma situação constrangedora, porque assim, às vezes a paciente ela tá entrando na sua sala, você não sabe qual motivo que ela tá lhe procurando, né? Sim. Então, às vezes você pode começar perguntando e ela vai colocando ali pontos que expõem um pouco a intimidade, mas e aí? Verdade. Ou então, muitas vezes, ela tá na consulta, o parceiro tá lá aguardando. E ela chama, eu vou chamar ele, doutora. Você vai falar com ele e conversar. Ai, Mas são super tranquilos, eles ficam ouvindo tudo caladinhos e rindo, mas nunca teve que essa bom situação de que ela- discussão, não. que ela tem essa iniciativa de falar Sim. para chamar para Pra ele. chamar pra... E você pra falar. ouvir. Parece que outra pessoa falando surte efeito, né? Isso, exatamente. Alguém tipo assim, poxa, ela Aí tá eles vão falando, mudar. vamos mudar, né? Vamos Exato. passar a ouvir mais. É porque todo dia a mulher fala a mesma coisa, parece, ai, que chata, toda vez falando a mesma coisa, mas aí vem Vindo alguém de um de médico fora, é de um médico, diferente. é diferente. E fala uma coisa, os sintomas, quais são os sintomas que podem mostrar essa baixa da libido, além da falta de vontade? Ela refere a algum tipo de dor de cabeça, tem algum sintoma no corpo? Não. Aí entra a questão da redução, né, do desejo sexual, a redução da frequência das relações sexuais, dificuldade em chegar ao orgasmo, em ter excitação, ou até mesmo o próprio parceiro. Muitas vezes é o parceiro que pediu para ela procurar o ginecologista para resolver o problema, porque não tá dando certo, e elas pedem ajuda. Pedem Elas ajuda, falam, né? doutora, eu não aguento ter relação para satisfazer, porque eu sou casada. Tem que cumprir o papel de mulher, né? Assim que Exatamente. falam. E aí a gente tenta ajudar, orientar e melhora. Tem como melhorar. Tem como melhorar. Inclusive, um outro ponto que eu vou perguntar agora aqui, doutora, é em relação ao sono. O sono pode influenciar na libido dessa mulher? A falta de sono gera o estresse, gera a perda da conexão emocional desses parceiros. Aí entra a questão também do cortisol, que vai estar lá em cima, então acaba afetando. Causa uma irritabilidade nessa mulher. Exatamente. Então, a qualidade de sono é muito importante. Você vê, Priscila, que é uma série de fatores. Sim, uma série de fatores. Para tirar um pouco daquilo, é hormonal, não. É uma série de fatores que vai influenciar. E quais seriam as opções de tratamento para melhorar essa libido? Então, seria a terapia, tem a questão da terapia de casal, a terapia individual, a terapia hormonal. Você vê a terapia de casal. A gente vem aqui achando que só vai falar de medicamento, ou como é importante. O comportamento, ele influencia muito. Porque na Muito. terapia vai acontecer a conexão desse casal, né? Eles vão tentar melhorar esse relacionamento, corrigir para melhorar essa questão da libido. A terapia ajuda Suplementações. muito. A terapia de casal com terapia medicamentosa e suplementações naturais, tem alguma Também. A recomendação? turma usa muito e gosta da maca peruana, tribulus terrestre. E tem a suplementação com ômega 3, vitamina D, vitamina A, ácido fólico. Ajuda bastante. Então, é todo um conjunto, Sim. né, não só de medicamentos, fator. mas comportamentais também, que podem favorecer
a melhora, né, dessa libido. A idade pode afetar a libido, doutora? Tipo, mais a pessoa muito mais velha, mais idosa, podemos dizer assim, ou não? Pode. É mais comum na paciente mais velha, justamente pela queda, a redução do hormônio estrogênio. Uhum. Mas, de forma geral, todas queixam, mas na idade mais avançada é mais É muito comum. maior, é muito maior. Exato. Nesse Mas período da menopausa. existem mulheres, eu conheço, assim, eu tenho algumas amigas que são mais velhas, que elas falam, assim, que tem a vida sexual completamente ativa. Sim, Então, é comum também ter pessoas, é mais raro, né? sim. É mais raro, mas assim, Mas existe, acontece, a gente né? não pode generalizar. Generalizar. Porque às vezes a pessoa Exatamente. pensa que só porque tem uma idade, mas tem gente com 60 Porque anos, você- 65 anos, Às que vezes tá aquela- todo vapor, sabe? Então, Exato, porque tem um relacionamento bom, faz a reposição hormonal, pratica atividade física. sim, são Então, pessoas não assim. tem porquê, E né? são pessoas assim, que são com esse perfil. Tá vendo? Um bom relacionamento, pratica atividade Exato. física. Então, é todo um contexto. Porque também reflete muito o quê? A mulher que ela tem mais idade, o casamento ele também é mais antigo. Então, já tem mais tempo. Uhum. Então, é possível, não podemos dizer, englobar todos, né? Mas Uhum. existe esse cansaço já dos anos de casamento. Então, já muda um pouco como você falou, né? De dar uma flor, de ter Sim. algo para surpreender. Então, Descansam. fica aquela coisa muito Uhum. monótona. E isso que não pode acontecer. Tem que ser sempre, O né? casamento Conquistar tem sempre. que ter surpresa, tem que ter novidades, né? Para Exatamente. alimentar essa chama. Exatamente. E a obesidade, ela tem alguma influência na libido, doutora? A obesidade diminui, sim, o desejo sexual, né? Porque aí entra a questão da autoestima. Como é que essa mulher se sente com o seu corpo? Tem paciente que não consegue ter relação sexual e se for com a luz acesa, tem que apagar a luz. Então, isso aí é muito importante. Hormonalmente dizendo não, né? Por conta de hormônio de obesidade, não seria mais por estética? Mas diminui a testosterona. O aumento diminui. do peso acaba influenciando a produção da testo, acaba caindo. Então não é somente estética não, né? Não, Então não tem é a parte... somente estética, não. É por isso que a gente martela várias vezes a importância da atividade física, né? Da alimentação equilibrada, porque vai ajudar. Essas são as dicas que a doutora já está dando aqui. Eu já ia perguntar até agora aqui quais seriam as dicas para manter uma vida mais saudável e, consequentemente, elevar, né, a libido. Então, atividade física é muito importante. Atividade física, alimentação equilibrada. Suplementações também em dia, né? Suplementação, um ômega 3, A consulta com a doutora também tem que estar em dia, tem que fazer os exames, né, de rotina para ver como é que estão esses níveis, né, doutora? E não esquecer de quando a paciente vai até o ginecologista para fazer seu exame de rotina, não ter vergonha, sempre expor se tem alguma queixa sexual. Porque o profissional está lá para tentar ajudar, amenizar essa queixa. O consultório é um lugar que você tem que ter confiança, né? Privacidade, poder expor essas queixas sexuais. E no seu consultório, na sua prática, essas mulheres que buscam a sua ajuda, elas conseguem, na maioria das vezes, reverter essa situação, doutora? Sim, consegue melhorar. Conseguem? Consegue. Seguindo todo, né, certinho, conversando com o parceiro. Exatamente. Né? Então, esse é o papel que a doutora, que ela tem exercido aqui na vida de muitas mulheres que têm sofrido com a baixa da libido. Então, assim, se você se identificou com tudo isso aqui que ela falou, ou conhece alguém também que esteja sofrendo, que compartilhou com você desse problema, a doutora vai dizer agora qual é o perfil dela no Instagram, da clínica dela, para quem quiser conhecer mais o trabalho e também marcar uma consulta. Pode falar, doutora, para os telespectadores ali, qual é o seu arroba? O Instagram é Clínica Del Rey Margoto, Del Rey com Y, Margoto com 2T. Doutora, queria muito poder agradecer aqui a sua presença, todos os esclarecimentos, assim, foi um bate-papo, assim, bem gostoso, passou assim que a gente nem viu, né? Percebeu, uma conversa tranquila. Foi tranquilo, muito tranquilo, mas assim, é um assunto que algumas pessoas têm esse receio de falar, vergonha, né, por ser um assunto íntimo, então não precisa compartilhar com sua amiga, com sua mãe, com ninguém, vai em quem vai ajudar a resolver o seu problema. Então, assim, foi muito, muito bom mesmo os seus esclarecimentos, tudo que você passou aqui. E tenho certeza que os telespectadores, as telespectadoras que estão assistindo, né, que vão se identificar com esse problema. E os maridos também, né? Porque, assim, as telespectadoras que sofrem o problema, mas os maridos, os parceiros também
podem, né? Olha, minha mulher está passando por isso, vou recomendar a buscar ajuda médica. Então, só agradecer aqui pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite e queria mais um pouquinho comentar a importância que tem em relação a esse assunto. O consultório ginecológico é um local que você tem que ter confiança no seu médico, né? É um lugar de privacidade, então você não pode ter medo nem receio de tocar sobre essas queixas sexuais. Ótimo, Né? maravilha. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista até o fim. Compartilhe com quem você sabe que tem essa necessidade de conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Priscila Del Rey. E não se esqueça que toda terça-feira, às 10h30, temos um encontro marcado aqui no Bem Viver. Até a próxima semana. De volta aqui com vocês. E é o seguinte, vim trazer algumas atualizações então aí de informações aqui do Brasil e do mundo. Olha, vamos lá começar com o primeiro. Um paciente então em surto, ele acabou fazendo de refém ali uma das enfermeiras que era plantonista naquele dia. Então ele pega ali uma faca que veio juntamente com a alimentação dele. E ele, então, durante esse momento de surto, pega essa enfermeira como refém, faz ela de refém. Os policiais entram ali para tentar diminuir a situação, tentar resolver, então. E nesse momento em que ele pega a enfermeira ali e ele vai, então, furar, o policial efetua disparos contra ele. Um desses disparos atingiu ele no abdômen e é o momento em que ele cai e a enfermeira consegue, então, sair. Olha, esse vídeo ele tem repercutido bastante nas redes sociais, as pessoas estão falando muito sobre ele, sobre tanto o posicionamento ali do policial, né, em ter atirado, quanto dele também em surto. A família veio aí declarando que foi um fato isolado, que ele não tinha esse perfil violento, que ali foi realmente um surto e que a polícia agiu ali de uma forma impensada e que foi realmente muito complicado. Porém, a polícia disse que não, que foi a forma em que eles encontraram para conter a situação, que o tiro não foi disparado aí em direção ao rapaz, que o tiro foi disparado para dispersar então a atenção dele ali, para que ele soltasse, liberasse a vítima com o susto do disparo, porém que nesse momento em que o policial dispara ali, ele então se abaixa, o policial teria disparado para o chão. Então, no momento em que o policial dispara contra o chão, ele também se abaixa, nesse movimento aí, acaba atingindo ele no abdômen. A polícia também, o comandante da Polícia Militar de Morrinhos, disse que o policial, então, apenas atirou ali em direção ao chão, que no máximo acreditava que chegaria a atingir as pernas, mas que não teria nenhum problema ali quanto comprometer a vida, a integridade, então, do rapaz. A Polícia Civil afirmou também que está aguardando a perícia e também o laudo cadavérico, ou seja, a posição ali em que o rapaz estava, a posição em que a bala também veio. Esse paciente, ele estava ali já há algum tempo internado no hospital e durante, então, essa refeição, ele, então, guardou essa faca. Quando a enfermeira chega no quarto para colocar ali a sua medicação, verificar também sua pressão, entender como está o seu estado de saúde, ele então pega ela como refém. Uma das declarações também do comandante foi de que, na hora que a vítima tentou se desvencilhar dele, o paciente foi para cima dela e acabou então caindo. Ou seja, ela tentou ainda ali se movimentar de alguma forma para tentar sair daquela situação, quando de repente, então, o rapaz tenta furar e aí é o momento em que o policial precisa agir com rapidez, porque senão a vítima também teria ido ali a óbito. Então, nesse momento em que ela tenta se desvencilhar ali da situação, é quando o policial dispara ali contra o chão e que acreditava que se pegasse no rapaz, que seria na perna dele, e que não aconteceria nenhum dano à integridade física. Porém, acabou que o rapaz, então, foi atingido no abdômen e veio a óbito.
Olha, um outro fato que aconteceu aqui também no Brasil foi uma queda durante o embarque. Um senhor, então, ele estava indo ali embarcar no avião, quando de repente ele passa ali por um momento em que acredita-se que foi uma parada cardiorrespiratória. Então, esse momento, a polícia está investigando, a Polícia Civil segue investigando ali também esse acidente para entender se ele teve uma parada cardiorrespiratória quando ele caiu, ou seja, após a queda, ele tem a parada, ou se ele teve a parada ali quando estava embarcando e acabou então caindo dessa escada. Ele veio a óbito, infelizmente. Está sendo investigado então aí essa morte, que é a morte do Marco Antônio Dirâmico, de 67 anos. Ele então morreu aí no domingo no aeroporto de São José do Rio Preto, em São Paulo. Os bombeiros que fez ali o primeiro atendimento disse que conseguiu encontrar vestígios de sangue próximo ao homem, ao rapaz, a este passageiro que já estava ali no chão quando ele cai desse acidente, né? Ele estava então ali embarcando e infelizmente tem repercutido aí nas redes sociais esse acidente, né? E as pessoas estão tentando entender. E a polícia também está apurando aí a fim de investigar se houve essa parada cardiorrespiratória resultando ali da queda ou se ele teve a queda justamente por ter tido essa parada já. Segundo o boletim de ocorrência, então, ele teve sim os primeiros atendimentos ali, a reanimação feita pelo Corpo de Bombeiro, que é quem estava ali naquela área do aeroporto e que assim que chegaram, tentaram reanimá-lo, fizeram o primeiro atendimento. Disse que tinha bastante sangue ali próximo ao local em que o rapaz tinha caído. Porém, o Gustavo, Gustavo Amaral, que ele é um dos bombeiros responsáveis, ele deixou uma declaração também. Ele falou o seguinte: não tem como saber exatamente o motivo do sangramento, somente a perícia irá dizer. Assim como quem levou ele ou o que levou ele a cair da escada, se foi um infarto. Pode ter sido um AVC, pode ter sido um desmaio, um tropeço ou até mesmo um quadro clínico que evoluiu ali para o trauma. Foi o que o Gustavo, um dos bombeiros ali responsáveis pela reanimação, então, do Marco Antônio, declarou. Ou seja, está sendo investigado ali, então, a causa da morte, se foi decorrente de um mal-estar, um AVC, um infarto, ou pode ter sido apenas um desmaio, devido ao calor também ali, algum problema que acabou, então, ele caindo, tropeçando ali no desembarque e vindo a óbito, ou se já tinha acontecido ali, né, a parada cardiorrespiratória, se ele realmente já não estava mais consciente e a morte ali foi resultado depois dessa queda, né, que ele já estava se sentindo mal e a queda só foi ali uma atenuante realmente. Assim que sair as maiores investigações, assim que for esclarecido ali o laudo pericial, eu trago aqui para vocês outras informações. Olha, um outro fato também que está aí repercutindo nas redes sociais é também um incêndio em um hotel de esqui localizado na Turquia. Esse incêndio ele começou ali por volta de 2 horas da manhã de segunda-feira para terça, do dia 19. Então, e agora já foram registrados 66 mortes na Turquia. O fogo, então, tomou conta ali de todo o hotel. É um hotel de estação que fica localizado no noroeste da Turquia. Acabou, então, deixando aí 66 pessoas mortas. As autoridades locais disseram que outras 51 pessoas estão feridas, estão recebendo ali todo o suporte médico. O incêndio começou, então, em um restaurante que fica localizado aí dentro deste hotel e fica localizado no 4º andar. O hotel tem 11 andares, então, durante ali, por volta da madrugada, durante 1 a 3 horas da manhã, eles começaram a perceber que o fogo estava se alastrando. Porém, algumas pessoas que estavam lá e que ficaram feridas e sobreviveram do caso dessa tragédia, eles falaram que os bombeiros tentaram sim combater as chamas, tentaram então diminuir ali os riscos, né, os danos e também tirar as pessoas com vida. Porém, algumas delas que estavam lá no térreo, no topo, dá pra gente ver ali, olha,
o fogo parece que ele subiu. O fogo, ele tem essa tendência, né? Por mais que ele esteja cá no primeiro andar, ele vai atingir os andares acima. E a gente consegue ver ali o quanto danificou, principalmente a parte externa, né? A gente observa ali, olha, o telhado todo comprometido. A gente sabe que um prédio de 11 andares, até a pessoa conseguir sair dali, é muito complicado, né? Então, a gente observa aqui. Nesse prédio aí de 11 andares, as pessoas que estavam mais acima, nos andares de cima, tiveram ali as suas vítimas, então, suas vidas ceifadas, né? Foi uma tragédia realmente, deixando 66 mortos e 51 feridos. Dentre esses 66 mortos, duas vítimas, então, morreram após saltar, então, desse prédio em pânico. Quando viram ali aquela quantidade de fogo, aquela quantidade de pessoas tentando descer ali da escada, entraram em pânico e decidiram, então, pular a fim, então, de sobreviver, de se sair dessa situação horrível. Porém, elas então vieram a óbito ali no mesmo local. Algumas outras dessas pessoas também conseguiram ali evacuar do prédio, porém saltaram ali com lençóis, cobertores. Tinha gente jogando tudo quanto foi tipo de coisa na rua, a fim de diminuir o impacto da queda, né? Então, é uma situação muito complicada, que o Corpo de Bombeiros já estava ali também no local, fazendo os primeiros atendimentos, a fim também de conter a chama, um incêndio muito grande ali, olha, que a gente consegue perceber. Aqui dá pra gente observar, né? O fogo, ele está aqui na área externa do prédio, com certeza, durante ali esse momento de aflição, as pessoas não conseguem raciocinar muito bem, além de que o fogo também tem os seus prejuízos ali, a nossa saúde física, a nossa saúde mental também, quando você vê aquela quantidade de fogo, você vê aquele desespero, grito, enfim, você entra numa situação muito complicada, o seu corpo precisa resistir a tudo. Então, algumas mortes vieram disso também, né? A inalação ali do fogo, aquele desespero que você não sabe se você pula, se você desce, se você grita, o que você faz naquele momento, né? Então, fica os nossos pêsames aí. Quanto TV aos familiares enlutados, dessas 66 pessoas que vieram, então, a óbito, neste caso, na Turquia, tá? Olha, hoje também é dia do quadro Gente de Vitória, tá? A Vitória vai trazer aqui mais uma entrevista especial pra gente. Ela sempre traz aqui pessoas vitoriosas, conta a história de pessoas vitoriosas, tá? Ela fala aí muito sobre histórias de pessoas fortes, resilientes, determinadas, com muito foco. Então, já já a gente entra aqui com Gente de Vitória. Olha, existe também um outro caso repercutindo muito aqui no Brasil, que é o seguinte: um homem agrediu a gerente de uma loja. Ele disse, então, que ele agrediu ali a gerente devido a algumas reclamações que ele tinha quanto à loja. Ele agrediu a gerente com uma pá. E segundo informações, ele havia agredido essa gerente de loja devido, então, ali no supermercado, ele havia tido algum momento ali de estresse muito grande. E quando ele chega, então, nessa loja, ele tem algumas reclamações a fazer. A gerente estava de costa e ele pega uma pá. Ele disse que ele utilizou aquela pá, então, para fazer a agressão, para bater na moça, porque ela era muito alta, muito grande, que ele não alcançava, então, conversar com ela. E a gente sabe que mais um caso, né, de agressão à mulher. Ele foi preso, então, ali em flagrante, após agredir, então, essa gerente com a pá. O Cláudio Soares dos Santos, de 40 anos, ele, então, foi lá até esse local, após ouvir reclamações, então, da sua esposa quanto ao local. Ele disse, então, que a esposa dele estava sendo cobrada dentro do trabalho, que ela trabalhava, então, para essa gerente, fornecia ali atendimentos, e que ela estava sendo muito cobrada e que ela não tinha folga. Então, que ele se revoltou com a situação, ele chega para conversar com a mulher. Em algum momento que a moça vira de costas, ele diz que ela é muito grande, que ela não estava prestando atenção na conversa. Ele, então, pega ali a pá e dispara contra a moça. O delegado que está cuidando, investigando esse caso, ele disse que até o momento a investigação não aponta nenhuma violação do direito trabalhista, que a princípio foi alegado pelo rapaz, né, pelo elemento. Para ele, o advogado e delegado também, ele disse que esse não foi a motivação, então,
do crime, não justifica também a ação aí do Danielson, que foi quem efetuou essa agressão contra essa gerente de loja. Olha, o delegado disse o seguinte: não há justifica para aquilo ali. Se houvesse alguma violação do direito trabalhista, o que não foi o confirmado e não é o caso, o recurso não era esse. Nós temos a Justiça do Trabalho e assim a gente trataria por lá. Então, de acordo ali com os depoimentos e também com a esposa do rapaz que agrediu a mulher, ela é sim uma funcionária bem avaliada ali dentro da empresa. Ela chegou então a pedir demissão, sim, porém alguns líderes ali daquela empresa convenceram ela a não sair, a continuar. Os relatos apoiam também a atitude ali da gerente, né? Ela não queria então conversar com o rapaz, percebeu que ele estava muito alterado. E além de tudo, esse rapaz, né, o esposo da mulher, disse que tinha ali um envolvimento, que já tinha trabalhado também na empresa e que ele tinha conhecimento de como funcionava, porém não existia ali nenhum tipo de vínculo, nada disso. Então a gente fica agora no aguardo para atualizações aí de outros casos como esse. Olha, tem um outro caso aqui que é bastante triste e é de chocar o coração. Uma grávida ali com morte cerebral, ela foi mantida viva para tentar então salvar a vida do bebê. Esse caso aconteceu então no Mato Grosso do Sul. Uma jovem conhecida como Joyce Souza de Araújo, de 21 anos, ela teve ali uma parada cardiorrespiratória, acabou então tendo ali morte cerebral. Enquanto o coração não para de bater, é um direito da família ter a escolha de manter a pessoa ali com os aparelhos ligados, a fim de que em algum momento a pessoa volte a si, ela não entre em coma, não morra realmente, né? Então, enquanto o coração da jovem estava batendo, houve esse pedido ali aos médicos de que não desligassem o aparelho para que o bebê, então, conseguisse sobreviver. Ela teve, então, ali, depois dessa parada cardiorrespiratória, um aneurisma cerebral, que é quando acontece ali uma hemorragia no crânio, uma hemorragia intracraniana. O que acontece? Ela, então, passou por esse momento ali e a família disse, então, que a jovem estava grávida e que queria, então, manter ali a gravidez, queriam, então, que o bebezinho fosse, então, retirado com vida, né? É mais um caso ali que a gente fala. Ela foi internada, então, e agora o bebezinho continua ali, a gravidez, então, segue. Ela segue com a gravidez e a gente espera, então, que a criança, né, seja retirada com vida, seja retirada bem. A gente sabe que os aparelhos serão mantidos ali, então, ligados até que ela complete o 7º mês, que é o mês ali que consegue fazer a retirada da criança, consegue fazer o parto. A criança é mantida ali sob os cuidados médicos, a criança recebe ali atenção, recebe todo esse apoio, ou seja, consegue sim sobreviver, né? Então a gente torce para que esse caso aí ele ganhe um desfecho feliz, que essa criança ela volte agora aí, né? A mamãe também, a Joyce, que ela volte à vida, que ela tenha força, que essa criança desperte dentro dela esses sentimentos, né, de vencer. Que ela está ali lutando, né, contra a morte, então ela precisa agora de ajuda. E a gente precisa falar sobre essas notícias boas, né? A gente precisa ouvir sobre casos como esse, casos que impactam. E a gente precisa também falar de coisas como essa, né? Coisas que trazem um acalento ao nosso coração. E a gente sabe que a Joyce, né, uma jovem aí de 21 anos, que tinha tudo pela frente, né? E agora se encontra ali no leito de um hospital. A gente torce para que ela fique bem, para que ela fique realmente bem, que ela volte, né, a si. Esses casos de morte cerebral, normalmente o aparelho só é desligado mesmo se a família pediu, se for constatado ali que não tem mais batimento cardíaco. Mas nesse caso ela continua ali com os batimentos cardíacos e a gente torce agora para que ela volte. Olha, uma outra notícia aqui também que eu quero conversar com vocês é o seguinte: além desses casos de
Além desses casos que eu trouxe aqui para vocês, eu quero falar então sobre o câncer. O câncer, gente, ele está sendo aí o palco nos Estados Unidos de uma das invenções que vai modificar toda a estrutura da medicina. Na verdade, não é invenção, na verdade é uma descoberta muito importante. O câncer, então, o câncer de próstata, que ele acomete aí a maior parte da população masculina, ele está sendo aí tratado nos Estados Unidos com uma vacina. Essa vacina ela vai começar a ser aplicada ali em voluntários para que entenda se realmente ela é eficaz e se pode, então, ser trazida aqui para o Brasil e ser entregue também em outro país. A gente sabe que assuntos como esse são de um avanço muito grande. Quando a gente fala sobre esse avanço na medicina, quando a gente fala sobre saúde, a gente sabe a importância, né? A gente entende ali a importância de cuidarmos da nossa saúde, a gente sabe o quanto é válido a gente tratar, então, ali sobre esses assuntos que mudam tudo. E é muito importante, né, a gente ouvir essas coisas que trazem esse acalento ao nosso coração. O câncer, ele mata, ele acomete muitas pessoas aqui no Brasil e em todo o mundo. Até muito tempo, pouco foi falado aí sobre essas criações, né, sobre buscar a cura do câncer. O câncer é uma doença que ela chega silenciosa, ela se mantém ali quietinha, mas ela faz um estrago tremendo na saúde, né? Ela mata as células de defesa. Então, o seu sistema imunológico fica muito abalado. Então, você precisa passar ali por várias sessões de quimioterapia, sessões de radioterapia. E que, infelizmente, a gente sabe que casos como esse, a gente precisa falar, né? A gente traz aqui com alegria no coração, até porque o câncer, quando a gente fala dele, ele já traz esse peso, essa coisa ruim, essa coisa que, infelizmente, prejudica e dificulta muito a nossa vida. Então, a gente sabe que esses casos, a gente trata e a gente sabe que espera ali pelo tempo em que o corpo vai se regenerar. Mas a gente sabe que quando a gente fala, né, dessa cura, então, do câncer, ele vem com essa novidade, né, essa mudança. Então, a gente espera agora que as coisas, né, as notícias sejam diferentes. A gente espera falar agora da cura do câncer. A gente espera falar agora sobre essa vacina, sobre medicamentos, sobre qualquer coisa que mude todo o cenário, né? Porque a gente sabe que essa doença, ela chega, ela é silenciosa, a gente não pode ter tabu para falar do câncer, por mais ruim que seja, até mesmo a palavra. Então, a gente sabe que quando esses casos acontecem, um avanço na ciência como esse, né? Falando aí sobre essa vacina, então, do câncer de próstata, infelizmente, ainda não é uma realidade aparente, né? Não é algo materializado, ainda não existe, mas os estudos estão aí para provar que pode acontecer, que pode mudar, que as coisas podem ser diferentes. Olha, Silas, eu queria que você pedisse aí para a Vitória, para ela descer aqui para o estúdio, para a gente bater um papo legal. Vitória já está aí, Silas aí fora? Então, a Vitória, ela sempre está aqui conosco, ela tem um quadro que entrevista muitas pessoas, ela fala, então, aí sobre convidados especiais com história de vida forte, né? E agora a gente vai bater aqui um papo bem legal, quero bater um papo com Vitória, saber dela, também aqui a história dela, que ela conta sempre a história de todo mundo, ela fala muito sobre a história de todos, e eu queria, Vitória, depois que você viesse para trazer aqui um assunto bem bacana com a gente. E é o seguinte, Silas, se você tiver algum videozinho de Raquel também para você colocar aqui enquanto Vitória vai se posicionando aqui no estúdio para conversar com a gente, você pode colocar, tá? A Raquel Rocha, gente, ela sempre traz entrevistas também bem legais, bem especiais aqui pra gente. A Raquel, ela é psicóloga, tá? E ela também é cineasta. Inclusive, ela tem preparado bastante coisas legais aqui no estúdio pra gente. Ela sempre tá aqui conosco, ela faz parte de tudo isso, né? Inclusive, ela é uma das mais velhas aqui na casa, ela já faz bastante tempo aqui com a gente, faz parte dessa família TVI. É o seguinte, a Vitória também já faz parte aqui há quanto tempo, Vitória? Tem quanto tempo aqui na TV você? Bastante tempo. 2 anos Vitória já tem aqui, então é bastante tempo. Vocês conhecem também a Vitória.
Ela tem bastante tempo aqui conosco e quando a gente fala de TVI, a gente fala disso, né? Desse carinho e família, desse cuidado. A gente fala em tudo isso, né? A TVI ela é uma grande família. Está completando então agora 20 aninhos, vai ser 20 aninhos aí de muita felicidade, 20 aninhos juntinhos aqui, a gente dividindo esses momentos, tá? Então a gente vai compartilhar de tudo isso com vocês. Vai ter muita coisa boa aqui acontecendo para vocês, a gente tem preparado uma programação especial, tá? Então fica ligadinho, porque vem muita novidade, vem muita coisa boa. A gente já colocou uma novidade aqui para vocês, esse giro policial que a gente fala aí sobre segurança pública, a gente traz assuntos reais, assuntos relevantes e a gente deixa informado sempre, todos os dias, a partir das 10 horas, a gente tem esse compromisso aqui marcado, todos os dias com assuntos relevantes, informações aqui da Bahia, do Brasil e do mundo, para você ficar ligadinho aqui com tudo, uma programação assim imperdível. Programação impecável, então, para você. Tudo isso você encontra aqui no canal 24.2 ou através do nosso canal do YouTube, tá bom? Então agora ficaremos com o quadro Gente de Vitória, com mais uma entrevista aí contando uma história vitoriosa, uma história de determinação e de muito trabalho. Obrigada, Pérola. Nossa pérola, né, da TVI. Passa para mim aqui agora essa bola no Agente de Vitória. E tem assim sido para nós aqui realmente. Obrigada. Tem sido para nós aqui realmente uma menina muito talentosa, que traz aqui as notícias com muita dedicação, viu? Ela que está chegando aí na área de comunicação e fazendo tudo, né, sem deixar nada a desejar. Então, parabéns. E que eu espero que ela venha também fazer parte desse quadro Gente de Vitória. Eu estou aguardando essa oportunidade para a gente conversar com ela e mostrar esse talento da TVI. Nós queremos, né, agradecer a Deus, a você que está aí conosco, ligado na TVI. A TVI completando 20 anos. De sucesso, em uma nova fase, já sendo com a maturidade, porque muitas vezes teve todo o sucesso a TVI, né, todos os anos, mas tem coisas que se renovam a cada dia. Então, a comunicação é assim, é uma renovação. E a TVI está se renovando a cada dia e agora nos seus 20 anos, muitas novidades, quadros interessantes estão vindo por aí também, muita renovação. Então, assim, a TVI faz parte de Itabuna, a TVI é maior do que a Itabuna. Então, aqui está hoje um convidado especial que faz parte da nossa história também, ele que passou, né, retornando ao nosso quadro Gente de Vitória hoje, com todo carinho. E a gente aqui tem, assim, cedido esse espaço para nossos queridos artistas da nossa cidade, da nossa região, que faz parte da TVI. E hoje, nesse momento desse mês, né, a TVI completando 20 anos, nós estamos aqui hoje com Carlos Santal, que voltando aí de Portugal, passando uma temporada aqui em Itabuna, e retomando seus trabalhos, retomando as pinturas, e vamos bater esse papo, né, com esse amigo, esse irmão, que assim, que a gente tem esse carinho. Exatamente. Por esse povo grapiúna, que é tão bom estar perto, é tão bom ter esse aconchego dos nossos amigos aqui de Itabuna, na TVI, recebendo o carinho de todos. Então, Santal, com muito carinho, né, que eu te recebo mais uma vez aqui. Bom dia, minha querida Vitória, bom dia, telespectador da TVI. Para mim é um prazer muito grande e também, né, aproveitando a oportunidade para parabenizar os 20 anos, né? A TVI realmente chegou para dar
continuidade a tudo que o Barbosinha já vinha fazendo antes, fora da TV, né? Esse empreendedor, e eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, né? E parabenizar toda a equipe, principalmente de Vitória, né? O nome já diz Vitória, desde a revista e agora na televisão. Para quem não conhece, às vezes a televisão nos dá essa oportunidade de ver, né? Porque às vezes fala o rádio, a revista, mas não conhece. Então, Vitória, muito obrigado mais uma vez, como você mesmo disse, né? Estamos voltando à nossa querida cidade, à nossa terrinha, e para passar uma temporada, e graças a Deus cheguei e sempre sendo recebido com muito carinho por meu povo, minha gente Grapiúna. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e obrigado por mais uma vez por me convidar, que eu me sinto em casa. Desde quando eu cheguei aqui para falar do meu trabalho, fui bem recebido por toda a equipe. Muito obrigado. Tenham um bom dia e parabéns a vocês. Santal, você, nossa Itabuna é cheia de talento, Temos né? muito, é um celeiro, E né? você é um nome Obrigado, que faz querido. parte desse celeiro maravilhoso Graças que a Itabuna Deus. tem. Como você falou também, lembrando suas palavras aqui, que você falou de Barbosinha, né? Porque a É um TVI é uma empreendedor. continuidade daquilo que ele já fazia antes. Exatamente. Esse jornalista talentoso, dedicado, carismático. Não é graxa, não. Graxa em Portugal é puxar saco, né? Falar a verdade. Aproveitando, mandar um abraço pro pessoal lá de Portugal. Tá assistindo agora, Tá né? assistindo, Um abraço que maravilha. para meus filhos, meus netos, Maravilha, amigos lá na Itália também. O pessoal que está na Itália nos assistindo. Maravilha. Um abraço, um beijo para vocês. Então, aí, isso é uma continuidade aqui de Barbosinha, esse amigo, Pois ser humano. É um ser humano Então, impecável. abraçar o que ele abraça só pode ser, né? Exatamente. Um coração bom, e um coração grande Isso também. a gente só tem que agradecer. Para Itabuna estar até agradece. aqui abraçando todo mundo, cedendo espaço para as pessoas. Isso Então, para os artistas. É muito gratificante, porque eu observo que o Barbosa, não só o Barbosa, mas toda a equipe da TVI tem esse carinho com nós, todos nós artistas, o povo em geral, né? E isso é de grande importância, de grande relevância, porque é a partir do momento que você mostra ao público o trabalho que a gente tem. Porque, de repente, muita gente que passa por a gente na rua não sabe do que a gente está a fazer, né? No meu caso, eu voltei depois de 18 anos na Europa, vim dar um passeio na minha cidade, ver meus amigos, minha família, e estou recebendo um carinho das pessoas, principalmente do poder público, que nos dá a oportunidade, como eu estou, né, com esse trabalho lá na praça. Agradeço ao nosso prefeito Augusto, que fez aniversário essa semana, né? E não só o Augusto, mas também o Rosivaldo Pinheiro, que hoje é da Educação, a doutora também Sônia Fontes, por nos dar essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu tinha trabalho em Ilhéus, mas em Itabuna, em praça, foi o primeiro. Então está na Praça Camaquã, que está ficando linda. Para quem não conhece, né, vá lá ver o trabalho nosso. Estamos com 2 painéis lá, já pintadinhos, para que as pessoas vão lá apreciar que o jardim está muito bonito. Aquele parque está lindo. Que maravilha que Pois você passou quantos anos lá em Portugal? 18 anos. 18 anos. É a 4ª vez que venho. Esse ano vim para ficar mais um tempo, porque geralmente nessa época lá está frio demais na Europa. Então a gente aproveita o sol da Bahia para curtir. Então quando eu chego, vou para Ilhéus, Tacaré, fico por ali. E quando a gente pensa que tá, de repente já dá para a gente, tem que viajar, tem que ir embora, a gente fica numa tristeza danada. Ficamos divididos, na verdade, né? Entre a Europa porque lá tem meus filhos, tenho 4 filhos lá, tenho netos, tenho bisnetos também, e a gente fica nessa angústia, mas a gente está falando todo dia para matar a saudade. E esse ano a gente veio para ficar mais tempo, né? Muita gente me pergunta, todos os dias o pessoal me pergunta, você vai embora quando? De calma, rapaz. Esse ano, se Deus permitir, vim para pôr os projetos em dias, né? E a gente vai aproveitar a oportunidade no programa para falar um pouquinho desses projetos, né? Tem peça que vai estar entrando em cartaz lá para maio, acredito que lá para maio, uma peça que, quem não sabe, o Santal também gosta de escrever, né? E tá vindo aí um livro, que vamos lançar também um livro, já está no forno, o livro está lindo, eu sou suspeito de dizer, muita gente que conhece a história está nos parabenizando, contando um pouquinho da experiência do artista Santal como pintor plástico, como músico que sou. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, Papai do Céu, por Ele ter me dado esse dom. Então, eu não quero que me agradecer dizendo que eu faço isso. Não, simplesmente as oportunidades surgiram, né, e a gente está ali levando para o público o trabalho
e Deus nos deu, que é o dom de criar, de pintar, de escrever. Então, só tenho que agradecer a Papai do Céu por isso. E a vocês nos dá a oportunidade de falar do nosso trabalho. Então, que maravilha. Falando com você aqui, após 18 anos, 18 você anos, retorna. E como é bom o homem plantar, deixar um berço, deixar a plantação que você deixou para você colher. Graças a Deus. Você retorna após 18 anos, mas com a colheita de caminhos que você plantou. Graças o que você deixou. Então, como é bom o homem deixar isso é verdade. o caminho, né, preparado, e você deixou aqui. Respeitar as pessoas, né? Isso. Eu creio, assim, que você falou tudo em relação a plantar, né? A gente vai colhendo, e a gente está colhendo por quê? Porque soubemos plantar, saber respeitar as pessoas. Ao mesmo tempo que eu passei dando aula, que dei aula a muita gente, né? Hoje, pessoas que muitas vezes me encontram, eu vi já adulto, hoje eu tenho assim uma impressão que a gente fez um trabalho bacana. E a maioria dos meus alunos que começaram pequeno comigo hoje, alguns são advogados, são médicos, e não porque estou colocando essas profissões, mas simplesmente porque criaram uma base, né? Chegaram lá, tomaram aula e se sentiram bem, porque era exatamente um trabalho feito assim de carinho com todos eles, né? Levando a cultura. Então, quando o jovem passa a saber usar isto, né? Usar o seu potencial, a vida para frente, acredito que ele olha de uma forma, de um ângulo totalmente diferente, né? No sentido do valor que todos nós temos, basta querer buscar, né? Eu digo isso, que é a partir do momento que você tem essa oportunidade de ensinar, é por isso que eu dou valor aos professores. E seja ele qual for a área, né, mas de você passar o ensinamento. Hoje eu tenho alunos que estão ensinando, já são professores, então para mim é gratificante muito. E ser recebido como estou sendo recebido, o carinho das pessoas, me param na rua, tiram foto comigo, me abraçam, eu me sinto realmente uma estrela, olha, mas pelo fato da gente saber tratar todos, principalmente a classe artística, meus colegas, respeito todos em todas as áreas, todos têm realmente o seu valor, então é questão de saber lidar com tudo isso. E graças a Deus eu sempre tratei bem todos. Graças a Deus. Que maravilha, Santal. Agora você disse que está lançando um livro. É o primeiro livro seu? É o primeiro livro, porque, como diz o poeta, um poeta cubano, o homem tem que plantar uma árvore, fazer filho e escrever um livro. Eu já plantei uma árvore, plantei lá em Portugal. Aqui já plantei também. E filhos, 10, né? Só faltava o livro. O livro, na verdade, é uma história que, inclusive, eu conto no livro sobre isso. De uma brincadeira surgiu a ideia de uma peça que eu montei juntamente com minha esposa, que é o Caçador de Rolinhas. A gente brincando, eu perguntei para ela, o que é que vamos comer hoje? Ela, rolinhas. Aí aquilo a gente riu, brincou com aquilo. Nessa época eu morava no Banco Raso, uma casa sem energia, não tinha energia, então não tinha televisão, então a gente ficava ali brincando, batendo papo. Foi aí que surgiu a ideia de escrever. Eu comecei a escrever e montei depois a peça. Logo em seguida tinha um grupo de teatro, que eu passei a dar aula também de teatro, né? Olha, gente, eu estou aqui só revelando as coisas, que não é para me aparecer. Então, nesse grupo de teatro, que era o Grupo Sangue Novo, surgiu alguns atores que ganharam nome, inclusive uma das atrizes, né, que mora no Rio de Janeiro hoje, a Maristela, um abraço para a Maristela, e se encontramos depois de muitos anos lá em Portugal. Foi um encontro maravilhoso. E ela chegava atrasada nas aulas de teatro, mas mesmo assim ela aproveitou e foi embora para o Rio. Um belo dia encontro com ela aqui, por acaso, ela veio, me abraçou, me agradecendo. Graças a Deus, professor, hoje eu sou uma pessoa realizada, porque estou fazendo televisão lá no Rio de Janeiro, porque graças ao Senhor, tudo aquilo é a sua paciência, porque ela chegava atrasada, mas mesmo assim a gente tem a paciência. Era uma diversão para nós na época, né? E essa moça, que é aqui de Itabuna, morava no São Caetano, hoje mora no Rio de Janeiro, está passeando sempre pela Europa, ela hoje é viúva, né? Mas é assim, uma amizade muito grande e foi para mim gratificante saber disso. E logo em seguida, sobre essa peça, depois parei, né? Veio logo uma peça infantil, que também trabalhava com meu filho, com minha esposa. Vários nomes trabalharam com a nossa peça, nomes que está aí, né? Estou aqui simplesmente dando nome às pessoas que nos deram também a oportunidade de trabalhar conosco. A Eva Lima, outro que também trabalhou conosco, Evaldo, não, na verdade foi
Evaldo foi no filme, mas na peça foi Eva Lima, foi quem mais, meu Deus? Jailton Eva Alves, Lima, né? Jailton Alves também. Jailton Alves. Verdade. A Alba Cristina também, já estava esquecendo de Alba, uma grande atriz também, que eu tenho um maior carinho, um maior respeito por ela. Beijão, Alba, e vai estar conosco nesse nosso novo trabalho, se Deus quiser. Então, em seguida, parei, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um amigo de Itabuna, né? Um artista também, assim como um inquieto, ele também é músico. E ele chegou para mim um dia e disse, olha, tem umas imagens, gostaria que você desse uma olhada. E vi as imagens, realmente bonita. Ele tinha todo, aliás, acredito que ainda tem, todo o material de gravações, tudo que você imaginar que tem na televisão, ele tinha em casa. Ele, rapaz, eu tinha vontade de fazer um filme. Eu disse, rapaz, eu também, eu tenho essa visão, assim, desde de infância, eu gostaria muito, mas não tenho recurso. Ele, mas eu tenho todo o material, bora fazer? Eu digo, bora. Ele só não tem um roteiro, eu digo, eu faço o roteiro. Foi que eu aproveitei da peça, criei personagens e de repente a gente já estava gravando, fizemos um trabalho bacana. Felizmente não deu para terminar o filme por falta de verba. Tive que deixar, né, de lado, procurei apoio na época, eu não encontrei. E agora surgiu a ideia de retomarmos, né, e estamos trabalhando, já enviei o projeto, estou aguardando, ansioso, para que possamos voltar a gravar o Caçador de Rolinhas. Então, entretanto, nesse tempo eu pensei de criar, por que não fazer o livro, escrever. E o livro está lindo, sou suspeito de dizer, assim que estiver pronto vou trazer aqui, já me comprometendo a trazer para a gente divulgar nosso lançamento, que acredito que vai ser para maio, né? Mas está quase, está no forno, está saindo. Se Deus quiser, o Caçador de Rolinhas vocês vão curtir, que está bem interessante. A mensagem que, na verdade, é uma comédia, né? Comédia que é ecológica, a gente fala sobre a Mata Atlântica, fala também do homem, né? Da preservação dos animais e também do final dar condições assim do homem buscar, o homem que trabalha na terra, né? Essa gente que tem que ser mais valorizada. Então o livro conta um pouquinho disso. Eu não vou contar tudo, senão vocês não vão ler, né? Então aguarde. Santal, que maravilha! Agora escrevendo o Caçador de Rolinhas, o livro. Caçador de Rolinhas está saindo, se Deus quiser. Você começou a escrever aqui ou já aqui. tinha? Não, já tinha, né? Já tinha. Né? Na verdade, a ideia surgiu quando eu estava lá em Portugal. E quando voltei, vi esse movimento, né? E muita gente que está na área da literatura, muitos amigos meus. Isso acendeu uma ideia de por que não fazer também, né? Então eu comecei, procurei os amigos, né, para me ajudar, claro, porque não é fácil, não é fácil. Então eu tive realmente ajuda, né? Graças a Deus tem um menino talentosíssimo, que é o Gabriel Xavier, é um jovem ator, né, poeta também da terra. E eu falando com ele, não, Santal, pode deixar que eu vou fazer. Então ele pegou, eu tinha isso tudo feito à mão, né? E quando eu comecei a escrever o filme e a peça, então tinha tudo isso feito à mão. Então tinha que passar tudo isso para computador. Então ele se incumbiu de fazer isso. Diz, quanto é que vai custar? Não, não se preocupe, não. Que é isso, rapaz. Então é um grande talento que eu mando um abraço para esse garoto, esse jovem talento da nossa terra, que é filho da terra, talentosíssimo. E aí ele está trabalhando né, em toda a boneca, na verdade, que o livro é daqui de Itabuna. Mas ele também faz o quê? Ele é ator, né? Ator, ele também poeta, é ator, sim. Um grande ator e um jovem talentosíssimo. E vai estar também dando uma continuidade ao trabalho que eu tinha parado lá atrás, né? Que é a peça O Formador de Quadrilha. É uma comédia que vocês vão curtir, eu recomendo já vendendo peixe. É uma comédia que eu tenho certeza que o público vai curtir muito, porque na verdade é uma comédia gostosa que fala do cotidiano do ser humano, e eu espero que entre em cartaz, se Deus quiser, lá para maio também. A gente está prevendo lá para maio porque é o tempo, né? A gente está trabalhando nesses dois projetos. O livro já está para sair, então eu trabalhar agora a questão do lançamento, fazer um trabalho bonitinho para que realmente tenha um respaldo. E a peça, a gente está para a semana já juntando os personagens, o pessoal do elenco que vai trabalhar na peça. Eu só vou dirigir, não vou atuar não. Ele, não, por que não vai atuar? Eu digo, não, só vou dirigir. A ousadia que eu gosto também de dirigir. Como o filme também, na época, eu dirigi, né? Eu tive essa oportunidade, graças a
graças a Deus deu certo. É a questão mesmo do querer e ser ousado pelas coisas. E a gente está aí, trabalhando também para expor brevemente uma exposição. E como é ser artista plástico, né? Pois é. Agora escritor, você é compositor, cantor. Pois é, menina. E toda tudo essa papai mistura. do céu que nos deu essa oportunidade. Como Já fui tudo ator isso, também, né? Já atuei. Ontem mesmo eu estava lembrando. Ator, então, Já. ator, né? Eu e minha esposa, a gente trabalhava então, numa como peça. é essa sua dinâmica aí? Na verdade... Tem hora que você é só o pintor ou vem tudo junto, misturado? Não, engraçado, boa pergunta. Quando eu estou o Santal cantor, eu me desligo de tudo, né? Da pintura, da escrita, porque senão não dá, porque você tem que decorar as músicas. Na verdade, um show a gente faz no máximo umas 20, 30 músicas num show, né? Então a gente tem que estar ligado mesmo para não ter problema, né? Tons e tudo mais. Quando o Santal pintou, é a questão mesmo da vida financeira. Aí sim, é o que, graças a Deus, é que bota feijão na mesa, né? É a pintura. Os outros ainda é só hobby, que eu espero em Deus um dia, quem sabe, colher fruto disso, né? A música ainda não. Ganhei muito pouco de música, espero agora, né? Se Deus permitir, para que a gente possa ter a oportunidade também de ter a oportunidade. Em Portugal, foi o que melhor para você? Foi pintar ou música? Olha, pintar. A música pintar, foram duas né? coisas. Na verdade, em Portugal, eu já tinha contado isso, não sei se contei no teu programa, foi comigo músicos que foram comigo, né? Eu levei um tecladista e uma menina que fazia o back vocal. Só que fizemos só 2 apresentações. Por incrível que pareça, só 2 apresentações. Em seguida, eles quiseram vir embora. E eu fiquei na mão, como se diz, né? Fiquei triste porque eles vieram embora. E aí, mas eu tinha já esses dois planos no trabalho, ou pintura ou música. Só que, de repente, como eu já te disse, fizemos só 2 apresentações, foram bacanas, né? Só que não deu para a gente continuar, porque, na verdade, a gente estava com planos para ir para Faro. Faro é a capital do Algarve, lá onde há muita gente, inclusive muitos brasileiros, e é um lugar turístico. Então, para a gente lá era melhor, acredito eu, né? Na época. Só que não deu tempo nem para a gente ir para o Algarve. Infelizmente, eles vieram embora. Foi que surgiu a ideia de pintura. E, graças a Deus, comecei em casa com 2 alunos e quando eu pensei, já estava dando aula a mais de 100 alunos. Tinha 5 lugares onde eu dava aula. Graças a Deus, foi aí que deu para dar uma segurada. Depois que veio a pandemia, que tive que parar, né? E passei um tempão sem trabalhar. Mas pintava em casa, vendia umas telinhas, mas não tanto quanto cá, né? Para falar a verdade, quando eu estava aqui, vendia muito mais quadro para a Europa do que quando estava na Europa. Imagine, um contraste engraçado sobre isso. Eu não sei porquê, mas sou franco a dizer, lá não vendia tanto quanto eu vendia aqui. Aqui, continuo vendendo, graças a Deus, né? As pessoas que vêm passear, gostam da cultura, que é a cultura do cacau, que eu mais retrato, né? Mas, falar a verdade, é preciso. Lá eu vendia, mas não tanto quanto vendo aqui. Graças a Deus, né? Não se explica. Não se explica. Não se explica. Pois é. E a aula, eu acho que é porque o povo gosta das coisas do Brasil. Eu acho que sim, né? E lá também, assim, na verdade, lá tem que... Não é como... O Brasil é tudo, nosso país é maravilhoso. Inclusive, para você fazer um programa de televisão, você tem que estar numa agência, para a agência preparar o artista para levar. Fiz só um programa de TV lá, juntamente com um amigo nosso, que também está lá, também morando em Portugal, que é o Afran Nascimento. Ele me convidou para fazer TV com ele. Fui lá a tocar um teclado, fingindo que estava tocando, né, para participar do projeto dele, né, dessa apresentação na TV, uma TV, inclusive a TVI também lá, TVI de Portugal. Então, e a pintura, tive a oportunidade de fazer uma exposição, vendi na exposição, foi interessante, mas porque tive o convite de uma artista da terra também, uma portuguesa, que muita amiga minha, fez esse convite e levei mais ou menos umas 8 telas e foi logo vendida, graças a Deus. Eu tive o prazer de conseguir
ter esse espaço, né, como artista, vender nas telas, e mais o que segurou mais foi as aulas. Graças a Deus, formei muita gente lá também. Graças a Deus. Que maravilha! Quem tem talento se estabelece em qualquer É lugar. verdade. E quem Mas- tem Deus também. Pronto, você falou tudo que tem Deus. Mas não foi muito fácil, não. Logo quando eu cheguei, fiquei um tempo, né? Como eu já tinha dito. Desde quando os músicos foram embora, fiquei em casa sem fazer nada. Foi aí que eu falei para o meu filho, eu quero trabalhar com vocês. E meu filho, o cunhado dele, trabalhava de entregas, de fazer mudanças. E disse, eu quero fazer mudança com vocês também. Meu pai, o senhor... Eu digo, não, filho, eu não posso ficar sentado aqui vendo televisão, porque eu também não entendia nada, né? E fui fazer mudanças com eles. E foi aí que surgiu a oportunidade de vender meus trabalhos também. Porque na época, essas mudanças, eu cheguei uma vez numa casa, tinha uma casa muito fina, assim, tinha muitas telas, eu fiquei olhando, a dona da casa, o senhor gosta de arte, né? Eu digo, sim, gosto, mas não falei que era artista. Mas o cunhado do meu filho disse, não, ele é artista lá no Brasil. Ela, oh, que bacana. Essa senhora portuguesa já tinha morado em África, e África lembra muito o Brasil. Aí eu sempre levava uma bolsinha com minhas fotos das minhas obras, mostrei para ela, assim que ela viu, se emocionou, chegou a descer lágrimas dos olhos, ela disse, olha, o senhor fez me lembrar de África. E aí ela disse, o senhor não tem alguma tela para vender? Eu realmente tinha feito uma telinha, eu digo, tenho. Isso foi numa sexta-feira, no sábado retornamos lá para montar os móveis e levei a tela. A minha primeira tela eu vendi, uma portuguesa, vendi por 150 euros, não sabia, mas valeu, porque na época, vamos imaginar, há 12 anos atrás, né, eu vendi bem, por 150 euros vendi bem. Aí comprei material mais, comprei tinta, comprei tela, e aí fui fazendo meus trabalhos. Lá em casa era uma galeria, né, a parede cheia de telas. Quando chegava alguém lá que gostava, adquiria. E depois que eu só fiz uma exposição, né? Essa galeria, onde eu vendi a primeira tela, foi assim, bem vendida, que eu já vendi por 350 euros na época, né? E assim, a minha vida foi isso, né? Graças a Deus, tive essas oportunidades. Mas o trabalho braçal valeu a pena muito, porque foi daí que eu conheci um pouco Portugal, porque Foi a primeira vez que você fez esse tipo de trabalho? Foi a primeira vez lá. Primeira vez, foi, né? Foi. Lá, mas aqui você já fez? Aqui já trabalhei em mercado, né? Trabalhei no mercado Messias, depois trabalhei em outro mercado, fazer comercial, mas mas foi, na verdade, já era artista também, já trabalhava na arte, mas foi uma época assim dura, né? Que estava difícil e o jeito foi partir para a luta. Quando eu cheguei nesse mercado, que está ainda atuando aí, né? Cheguei para o gerente e disse, rapaz, só tem para empacotador. Eu digo, eu quero. Já tinha experiência quando eu trabalhei no Messias, né? Então, assim, para mim tirei de letra. Graças a Deus, logo fui chamado, né? Eu pensei que já ia me mandar embora, mas não, a partir daquele momento eu fui assinado minha carteira e a partir de hoje o senhor vai ser fiscal de empacotador. Passei a ser fiscal dos empacotadores, imagine. Que eu trabalhei como empacotador na época, né? Mas o meu desempenho, modesta parte, eu tinha assim, aquela habilidade de quando chegar no trabalho, não ficar de braços cruzados. Tinha muitos colegas, então muitas das vezes eu via ali materiais ali que ficavam ali no caixa, que era devolvido, eu pegava, colocava no carrinho e ia colocar nos devidos lugares, né? Isso estava sendo observado pelo gerente. Ele viu, né, não precisava de ninguém mandar, eu fui fazer. Então, a partir daí, eu acho que é isso que eu acho que o jovem tem que fazer. Quando você estiver num emprego, seja dedicado, porque a empresa vai gostar disso. Fazer além, né? Fazer além, exatamente. Verdade, ser proativo. Exatamente. Santal, e seu projeto aqui agora, né? Você falou que tem um projeto agora recente. Exato. Já está trabalhando em Sim, esse projeto é o projeto do livro, claro, né? A gente está se dedicando para que eu possa fazer um lançamento bacana como deve ser, né? Era para ser agora, em março, no dia do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 6. Mas eu creio que daqui para lá não vai estar, porque eu também estou cuidando da saúde, estou tendo esse cuidado, porque a gente tem que cuidar, né? E isso, o tempo está muito corrido em relação a isso. Mas eu pretendo ver se lá para início de maio
E aí vai ser o lançamento do livro e em seguida vem a peça que eu já lhe falei, né? E também tem a exposição. A exposição era para ter feito Eu ia te perguntar isso sobre a exposição, tá bom. Aqui, eu tá tenho, bom. na verdade, as telas que eu já vendi, algumas, e graças a Deus, né? Eu tive encomendas, tela que era para fazer exposição, e vou ter que repor, e está em falta de material, não está tendo material. Impressionante. Telas que o padrão que mais uso, que é 50x70, não está tendo na cidade. Então, eu acredito que eu vou começar a fazer. Já tive assim, a oportunidade de falar com um amigo meu que tem uma serraria. Ele venha para cá, faça aqui as molduras conosco, o chassis, que na verdade é chassis. E eu vou voltar a fazer minhas telas, que eu passei um tempo fazendo propriamente as telas, né? Compro o pano e é o que eu vou fazer. Então, mandar um abraço para o Ari também, o Vilobaldo, que são amigos meus também que estão com esse projeto também de querer me ajudar. Então, não posso perder essa oportunidade. Então, em seguida, não tenho data ainda, né? Tanto que o Daniel ele tá, e aí, quando é que vai ser a exposição? Como já tinha marcado para fazer a exposição no shopping, mas faltou cavalete para ter realmente uma apresentação bacana, né? Então, eu tive que adiar. Agradeço também o pessoal do shopping pelo convite, ao Daniel, mas vou aguardar mais um pouco. Mas agora em diante, só falta agora a gente trabalhar mais em algumas telas, né? Porque já vendi praticamente quase todas, graças a Deus, e estou trabalhando nisso para que eu possa fazer uma exposição contando a nossa história, a história da cultura do cacau, telas que eu já trouxe de Portugal, né? Falando exatamente da nossa cultura, que é o cacau. E agora que o cacau está realmente, né, renascendo. Inclusive, tem uma tela que o título é Renascer. Tem um cara plantando cacau. E eu gosto muito da nossa cultura. Então, brevemente, vocês vão ouvir na mídia, né, a ideia de fazer essa exposição também, porque eu sou inquieto. Mas, como você tinha me perguntado, agora estou focado no livro e também na peça, né? Porque, na verdade, a gente tem que escolher também os atores. Já tem vista, são 4 atores em cena, fora os figurantes. E, se Deus permitir, lá para maio, o Formador de Quadrilha, que está muito interessante. Vocês vão dar risada. A peça, sou suspeito de dizer, mas vocês vão curtir. Aguardem. Então, que maravilha conversar com você aqui. Obrigado. É uma viagem. Grato. É uma viagem. É uma viagem na cultura, viu? Eu espero que as pessoas não fiquem, né, achando que eu estou aqui me engrandecendo. Não, simplesmente estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho de mim, né? Uma coisa que o prazer é nosso de ter a oportunidade, a casa que está sempre de portas abertas, né? Para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Só tenho que agradecer. Ô Santal, você nunca, você já fez alguma exposição em Ilhéus? Já ou pretende fazer agora nesse momento? Eu recebi até um convite recentemente, né? Por eu gostar muito, e tive escola em Ilhéus também, né? Tive muita gente que trabalhava comigo, né? Já fiz uma exposição, inclusive, com ex-alunos meus. Aliás, com ex-alunos, não, com os alunos. Eu juntei as 3 escolas. A escola de Bicaraí, que eu tinha a escola de Bicaraí, a de Ilhéus e a daqui de Itabuna. Então, foi uma mini, poderia dizer, uma exposição que seria uma bienal, vamos dizer assim, porque foram muitas telas, né? E, na altura, eu aproveitei e fiz um show. A ideia também desse show que ficou stand-by, quando eu cheguei aqui, procurei a FIC para fazer a apresentação desse show, né? Pinturas Cantadas, que ainda está na mente, mas eu tive um passarinho já me, né, cantou que vou ter esse apoio, né? Espero que a FIC possa nos dar essa oportunidade. Como é que foi o apoio da FIC para você, que você não tinha um relacionamento com o presidente, né? Não. Embora conheci através de um ex-aluno meu, né? Eu já tinha falado com ele quando estava em Portugal. Mas, para ser sincero, eu não tive o apoio preciso como eu queria, né? Gostaria muito. Infelizmente, não tive. Tanto para esse nosso show, que é Pinturas Cantadas, que eu espero em breve também realizar esse projeto, onde, como pano de fundo vai ter minhas telas, a gente vai fazer uma viagem, né, na história do cacau, da nossa cultura, não só na música, também com as nossas pinturas e com vários convidados. Aproveitando você aqui, você que Itabuna está num novo tempo, você que saiu há 18 anos atrás, politicamente, Itabuna está num novo tempo aí. Como é que você sentiu
em relação à cultura, o que é que Itabuna precisa? Entendeu? Realmente, você com seu olhar, Na o que é que Itabuna precisa? Você que teve o contato com o Isso. presidente da FIC. Sim, sim. Então é bom que você que tem, né, essa visão Sim, realmente sua, é. entendeu? Na verdade, eu acredito assim, a FIC é um órgão de grande importância para a nossa região. E eu tenho certeza que não só o prefeito, mas a equipe do prefeito e a equipe também do Aldo, esse ano é um ano de renovação também, graças a Deus, né? O Augusto está aí, é um jovem empreendedor também que tem vontade de ver a nossa cidade. A nossa cidade está realmente crescendo e para melhor. Não estou aqui puxando o saco, porque o Augusto eu conheço há muitos anos. É um cara que sempre me respeitou. Antes da política eu conheci o Augusto, né? Então, e eu vejo que o Augusto tem realmente vontade de fazer essa cidade ser uma capital, a capital do cacau. E vamos ter essa capital, sim, se Deus quiser. Mas você me perguntou em relação à arte, né? Veja bem, é preciso que a FIC tenha olhos não só para a festa do Itapedro, mas em geral, para a cultura em geral, né? Para a literatura, para a dança, para tudo que temos em Itabuna, e temos um celeiro de gente boa. Falta oportunidade para esse jovem criar núcleos nos bairros, né, para fomentar mais a cultura. E a união também dos artistas, eu acho que isso é de grande importância, para que a gente tenha união, né? Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós temos, o sol nasceu para todos, falta oportunidade. Então, Aldo, eu acredito que esse ano, né, graças a Deus, o prefeito, que foi inédito, né, numa reeleição, e a gente fica feliz em ver essa vontade. Está aí o Rosivaldo, que hoje é da educação, né, um cara que tem realmente sensibilidade. Não falo porque é meu amigo, mas sei que ele tem realmente vontade de ver, até porque é um cara da terra, assim, família, e ele realmente, quem que não quer ver a sua cidade bem, né? Então eu acredito que a FIC esse ano vai ter bons olhos assim para todas as artes, para que a gente possa, né? Já está começando, eu estou vendo que está tendo curso lá no Centro de Cultura, parabéns aí por aí, mas precisa ainda mais, né? E espero esse ano, já estou aqui vendendo meu peixe, né? O pessoal me cobra bastante, o Santal cantou, o pessoal quer ver o Santal eu espero que esse ano eu tenha a oportunidade de participar do Itapedro, que desde lá de Portugal eu ficava vibrando, assistia, ficava louco para estar presente, né? E Deus permitiu que esse ano eu estou por cá. Ano passado, né, por falta de sorte, foi um sorteio e fiquei fora. Tinha preparado já um repertório, não só de músicas de vários artistas, né, da linha forró, porque o forró tem que ser o forró mesmo, né? Embora tenha acredito que a nossa Bahia é um celeiro de várias culturas, né? De vários artistas. Então, no forró, não é só forró, mas a gente toca de tudo. A Bahia é isso, né? Mas acredito que seria interessante mostrar um pouquinho do nosso forró. Pé de serra, e eu espero. Ok, que maravilha. Chegamos ao final, mas falamos o que sim, o necessário eu só tenho que hoje. agradecer. Muito obrigado mais uma vez, parabenizar a TVI por seus 20 anos, essa menina, né, que tenho certeza que vai crescer muito mais. Parabenizar toda a equipe, que Deus continue abençoando grandemente a todos vocês. E muito obrigado por mais uma vez me convidar de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos nós. Ok, Bom dia. Santal. Realmente já teve aí uma menina que cresceu. A menina moça. Cresceu, mas que agora já está no tempo de uma maturidade, sim. que terá dias melhores e anos melhores para a TVI também, para nós, Para né? todos nós. Para estarmos aqui. Então, agradecer a Deus por este momento com Santal. E que Deus abençoe a todos. Amém. E continue, né, assim, fazendo as pessoas ter vitórias. Vitória. Então a gente só tem vitória quando a gente tem fé. Amém. Então que você tenha fé para ser uma pessoa vitoriosa. Amém. E ser gente de vitória. Amém. Então até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser.